Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. 10h07, vamos falar sobre a dengue, um assunto importante que estava sendo muito aguardado, né, por todos nós, a chegada da vacina contra a doença aqui ao estado. Vacina que está chegando hoje em alguns municípios aqui de Minas Gerais, chegando à rede SUS aí no caso, né? A gente está falando da vacina Qdenga. Minas Gerais está com um número alarmante de casos aí da doença, muitas mortes também. Além da dengue, chikungunya está preocupando demais neste começo de ano, uma disparada também dessa doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Para a gente falar sobre essa chegada da vacina, para quais cidades que ela vão, quem vai receber primeiro, o que a gente já sabe sobre esse imunizante, né? A gente conversa aqui agora com imagens para quem nos assiste lá no YouTube, na página Band Minas. Convido você a entrar por lá, com o subsecretário de Vigilância em Saúde, o Eduardo Campos Prosdossimi. Como vai, subsecretário? Bom dia. Bom dia a todas e todos, um prazer estar aqui falando sobre esse tema tão importante nesse momento e sempre à disposição. É verdade, importante mesmo. Secretário, queria começar perguntando sobre números mesmo. Quantas são as doses que vão ser destinadas aqui em Minas Gerais? Quais cidades vão receber? E os critérios, né, escolhidos aí para distribuição das vacinas entre esses municípios? São aproximadamente 78 mil doses, inicialmente focado aí para o público de 10 a 11 anos, das regiões ali de Belo Horizonte, né, região aqui metropolitana de Belo Horizonte, e de Coronel Fabriciano, né, regional de Coronel Fabriciano nesse momento. Quais foram os critérios selecionar essa inclusão no primeiro momento? Vamos pensar inicialmente pelo público etário, né, por que de 10 a 14 anos, que é o segundo grupo que mais se hospitaliza em relação a sintomas de dengue. Isso, né, a análise que o Ministério fez frente ao público que busca o atendimento. O segundo, né, público que mais se hospitaliza é acima de 60 anos. Mas essa vacina ela não é ainda autorizada no sistema público para o grupo acima de 60 anos. Portanto, grupo de 10 a 14 anos focado em hospitalizações. Em relação aos municípios, né, qual foi o recorte que o Ministério fez? Primeiro, municípios que tiveram alta incidência de dengue no segundo semestre de 2023. Então, um recorte feito para o ano passado, municípios que tiveram aí alta incidência. Municípios que tiveram igualmente mais casos do sorotipo 2 da dengue. Por que o sorotipo 2? É um sorotipo associado usualmente a epidemias passadas, portanto, ali 2013, 2016, tivemos ali sorotipo 2 circulando nesses territórios. E também regiões de saúde que tenham municípios acima de 100 mil habitantes. Por quê? São aqueles municípios maiores que atendem, né, pacientes de outros municípios menores e, portanto, demandam aí a rede assistencial. Portanto, em cima desses três critérios citados, né, incidência no ano 2023, público etário que mais se hospitaliza, regiões de saúde, né, que tenham ali circulação do sorotipo 2, o Ministério propôs esse recorte do público etário, foi pactuado entre secretários de Estado de Saúde e secretários municipais de saúde, e agora, aqui em Minas Gerais, temos a distribuição da vacina para o público de 10 a 11 anos, ali das regiões metropolitanas de Belo Horizonte, né, regional aqui de Belo Horizonte e de Coronel Fabriciano. Secretário, quem fala com o senhor é Murilo. Só queria esclarecer, 10 a 11 ou 10 a 14 anos? O senhor primeiro falou 10 a 14, agora falou 10 a 11? Nesse primeiro momento, 10 a 11 anos. Ao longo do ano, teremos até 14 anos. Portanto, agora, neste mês, hoje, chegando a vacina, inicialmente 10 a 11 anos. Até o final do ano, será do público de 10 a 14. Portanto, primeira leva 10 a 11, até o final do ano, 10 a 14. Perfeito. Secretário, outra questão. Essa é uma vacina de 2 doses, né? Eu imagino que há uma preocupação, vou usar um termo aqui não adequado, do desperdício dessa vacina em caso de não aplicação da segunda dose, sendo que é uma vacina que está chegando em quantidade insuficiente para atender a população. Vocês vão fazer algum tipo de cadastramento, assim, para uma busca ativa num segundo momento para tomar a segunda dose? Pergunta importante, sim, é uma vacina em 2 doses. O que a gente está sugerindo aos municípios é exatamente isso. É importante utilizar de estratégias de vacinação bem focadas, ou seja, já que o público é de 10 a 11 anos, por que não fazer vacinação
uma abordagem para vacinação dentro do ambiente escolar, de forma a conseguir avançar na vacinação do público de 10 a 11 anos, nesses ambientes, e que tenham as pessoas ali que estão disponíveis e já aptas a serem vacinadas. Portanto, estratégias como essa, que a gente focaliza um público expressivo de 10 a 11 anos nos ambientes que a gente sabe, né, que as pessoas frequentam, que a gente garanta o retorno dessas pessoas para que consigamos aí avançar no público o mais próximo possível da totalidade de 10 a 11 anos. Portanto, essas estratégias são importantes, vacinação extramuro em ambiente escolar e, né, o cadastro para garantia e contato sempre do profissional de saúde para que a pessoa retorne para tomar a segunda dose, que é fundamental, vai garantir aí a maior eficácia do esquema vacinal. Eduardo Campos, subsecretário, né, Secretaria Estadual de Saúde. Bom, subsecretário, a Luciana falando com o senhor. A gente está falando de pouco mais de 78 mil doses. A gente está falando sobre essa questão das 2 doses para cada pessoa, 22 municípios. É a primeira remessa. Mas o que dizer em relação à segunda remessa? Já há um cronograma, uma data? Como é que está essa negociação, né, ou esse diálogo com o governo federal? Diálogo com o Ministério da Saúde é muito frequente, nós não temos ainda a previsão exata da segunda remessa de doses para Minas Gerais. O que a gente sabe é que vai ser feito aí primeiro esquema de 10 a 11 anos em todos os entes da federação, que foram selecionados inicialmente, depois inicia o próximo público etário para os demais estados. Portanto, a gente não tem uma data exata, mas o Ministério vem sempre apontando a cada vez que chegam vacinas do laboratório produtor, que foi autorizado pela Anvisa, o Ministério imediatamente entra em contato com os estados que irão receber, né, mas essa data para o próximo público etário ainda não está fechada, porque a gente depende também da capacidade aí de produção, né, do laboratório privado, que tem, né, certas limitações aí, conseguirá trazer nesse ano no máximo 9 milhões de doses, né? Então, de fato, não é algo para a gente avançar propriamente, dado o tamanho da nossa população. Secretário, com essa explosão de casos que a gente está vendo nesse 2024, não só de dengue, aqui no caso de Minas, a preocupação com a febre chikungunya também, eu queria que o senhor explicasse até para o nosso ouvinte, porque a gente está percebendo muita gente contraindo dengue, gente contraindo Covid, esse pós-carnaval que está complicado para muita gente, mas falando das arboviroses, o que está acontecendo nesse 2024, né, para esse cenário tão complicado aqui em Minas Gerais? O que a gente tem de diferente em 2024, na verdade, desde o final de 2023, em relação a anos anteriores, é o fenômeno do El Niño. Né, a gente vem acompanhando ali desde outubro, né, do ano passado, períodos de muito calor, tivemos recordes de temperatura aqui em Araçuaí, vocês devem se lembrar, mais de 50 graus, salvo o melhor juízo, 53 graus, e aí acompanhado de períodos de chuva intensa. E esse fenômeno natural, ele é tudo que o Aedes quer para se reproduzir mais rápido e sobreviver por mais dias. E vale lembrar que o Aedes é um mosquito de voo pequeno, por pequena distância ali, 100, 200, no máximo 300 metros. Mas se ele se reproduz mais e consegue viver mais dias, ele consegue, de fato, atingir um conglomerado de pessoas maior. Portanto, a diferença em relação aos anos anteriores é esse fator climático. É a primeira vez que nós temos aí 2 anos consecutivos de epidemia de dengue, e especialmente a novidade da chikungunya. A gente associa tanto a Secretaria de Saúde como o Ministério pelo fator climático, que é diferente dos anos anteriores, e temos aí, de fato, ano de 2024, esses 2 meses quase, um número aí nunca antes alcançado de casos de dengue e de chikungunya no nosso estado de Minas Gerais. Secretário, uma última pergunta. Recentemente, a Secretaria até divulgou que o número de mortes é menor se comparado a anos anteriores, apesar do número de casos ser muito maior. Mas chama a atenção, não sei se é apenas uma percepção, né? Mas as pessoas têm relatado muitos casos graves, né? A gente tem conversado com pessoas que contraíram a doença e muita gente relatando casos graves. É o tipo da dengue, essa percepção mesmo de casos mais graves, as pessoas sentindo sintomas mais fortes. Isso procede? Essa afirmação procede, sim. Temos visto mais casos graves, que são ocasionados pelo quê? Nós estamos verificando sorotipos que não circulavam com grande frequência em Minas Gerais. Sorotipo 3, né? A gente vivenciou aí há 15 anos atrás que ele não circulava de forma importante. No final do ano passado,
verificamos esse sorotipo aqui em Belo Horizonte e ao longo desse início de ano estamos verificando também. A cada sorotipo novo, né, o nosso sistema imunológico não está ali adaptado, né, a ter esse sorotipo. Estávamos acostumados a ter a circulação do sorotipo 1 somente, mais recentemente o sorotipo 2 e o sorotipo 3, como eu falei. Portanto, o nosso sistema imunológico, ao perceber ali um novo sorotipo, vamos ter um exemplo bem prático para, né, os ouvintes nos entenderem. Eu já peguei sorotipo 1 de dengue, então chegou o sorotipo 2, muito provavelmente eu terei ali sinais e sintomas mais agudos disso, que podem levar a casos mais graves. Mas vale citar, como você bem falou, a nossa taxa de letalidade vem sendo muito menor do que anos anteriores. Isso é importante porque quer dizer que a nossa rede assistencial está adequada para fazer o manejo clínico dos pacientes que buscam o atendimento. E a Secretaria vem investindo muito isso, com capacitações em vários municípios do interior. Estamos indo em todas as macro-regiões de saúde falar exatamente sobre o manejo clínico, cuidar bem do paciente. Portanto, por mais que tenhamos nesse ano, né, um grande quantitativo de casos graves, a nossa rede assistencial está sendo resiliente e preparada para atender o paciente de uma forma adequada e que ele tenha ali, por mais que internado, ele consiga voltar para casa. Estamos, portanto, né, a Secretaria e todos os municípios mineiros fazendo um trabalho importante de manejo clínico e outras ações, né, está chegando aí no sábado, dia 24, é o grande dia D. Mais de 50% dos municípios aderiram ao dia D para chamar a atenção, né, da sociedade de uma forma geral, que é um dever de todos. Temos certeza que com essas mobilizações, somadas à estratégia de manejo clínico, nós vamos ter uma taxa de letalidade bem menor do que anos anteriores, porque estaremos aí dando uma assistência adequada à mineira e ao mineiro que procura né, o sistema de saúde como um todo. São 10h19, a gente conversou aqui na Band News FM com o Eduardo Campos Prosdóximo, subsecretário de Vigilância em Saúde, a gente falando sobre esse tema importante do mosquito Aedes aegypti. Subsecretário, muito obrigado, viu, pelos esclarecimentos, um bom trabalho aí para a equipe do senhor. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Pois não, obrigada, bom dia.